Olá, bom dia. Que você tenha um ótimo final de semana, que você e sua família possam descansar depois de uma semana de trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Mariano Cabreira aqui mais uma vez para bater um papo rapidamente com vocês. Olha, esse final de ano, depois da posse do presidente Lula, eu achei que as coisas. é, eu era um pouco da tese do ministro Múcio, que as coisas iam gradativamente entrando nos eixos, que as pessoas, os eleitores mais radicalizados iam voltar para casa, iam entender que o processo tinha terminado e que eles seriam derrotados. Mas para nosso espanto, para meu espanto e o espanto de toda a população brasileira, as coisas não pararam por aí, né? Depois da diplomação, veio aquele na diplomação, aliás, veio aquele quebra-quebra em Brasília, não foi ninguém preso. A gente achava que não tinha sido preso porque tinha muitos policiais lá junto e que foram identificados e não foram presos. As diversas vezes que o governo de transição tentou do exército, combinado com o exército, desmobilizar os acampamentos golpistas e não foram atendidos, o exército dizia que aquilo era uma manifestação democrática. Todas essas questões, essas tentativas de normalizar o Brasil foram negadas por parte ainda do esquema bolsonarista. E agora, para nosso espanto, ontem, na busca e apreensão na casa do ex-ministro Torres, encontrou-se a minuta de um decreto que estabelecia a intervenção no TSE para anular o resultado das eleições. O que que isso traz para a gente? Eu construí aqui a minha teoria da conspiração, tá? Pegando os fatos como elas foram se dando, elas foram se organizando, eu criei aqui como é que esse decreto chegou. Ele não foi, na minha opinião, ele não foi feito depois da eleição. Não, ele já estava pronto. Até porque, se vocês observarem, todas as vezes, desde o início do governo do Bolsonaro, toda a manifestação pública, ele se dirigia ao meu exército e ele sempre dizia que se não tivesse o voto auditável das condições dele, que alguma coisa ia acontecer, que ele só saía de lá ou morto ou preso, ou a vitória. Ele sempre colocava condições de que isso não ia acontecer. Pois bem, se a gente pegar as posições do ministro Bolsonaro, a relação que ele construiu com o Congresso Nacional através do orçamento secreto. Ele achava que ele tinha sob controle a Câmara e o Senado. A relação que ele construiu com os militares no governo, dando postos de poder, distribuindo benefícios, colocando o exército como coadjuvante do seu governo. Bem, ele achava que ele tinha tudo isso construído. Portanto, ele construiu esse decreto, no caso, como plano B, se ele não ganhasse a eleição. Veio a PEC Kamikaze, os gastos extremamente extraordinários que eles fizeram na campanha, dando dinheiro, comprando votos sistematicamente organizados. Vocês que acompanham o jornalismo profissional, vocês viram aqui no Mato Grosso do Sul, uma cidade que houve empate de 45 no primeiro turno. No segundo turno, ele abriu 2 pontos percentuais com a estrutura do município, colocando o pessoal no auxílio emergencial, hoje Bolsa Família. Você imagina se num município com 12 mil habitantes, 10 mil habitantes, isso aconteceu. Imagine aonde ele tinha candidatos, aonde as pequenas prefeituras puderam fazer isso, o nível de comprometimento que houve. Portanto, esse decreto foi construído antes, não foi só pelo ministro Torres, não foi só pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Com certeza, isso foi feito a mais de 4 mãos. Porque, vejam, uma comissão que tem 8 militares chefiado pelo Ministério da Defesa. Com certeza, isso passou pelo crivo do Ministério da Defesa. Depois disso, tinha mais 7 membros indicados em 24 horas, sendo eles um da AGU, controlado pelo governo,
pela Controladoria Geral da União, controlada pelo governo, um pelo Senado, um pela Câmara, e aí vai todos os nomes de confiança, eles interviriam no TSE, sob o argumento de que havia feito irregularidades. Qual que é o movimento que eles esperavam para fazer isso? Ao declarar o Lula vencedor, vocês se lembram que automaticamente a frente dos quartéis foram tomadas por pessoas e nas rodovias foram bloqueadas com manifestações violentas, com tudo isso. Isso estava articulado. À frente dos quartéis e as rodovias, eles achavam que iam ter apoio do Senado. O que deu contra isso? A ida do Lira, minutos depois, cerca de 2 minutos depois do TSE declarar o Lula eleito, ainda terminando de totalizar os votos, o Arthur Lira vai e declara que declara justo e que ela acata o resultado da eleição. O Pacheco faz a mesma coisa. Os Estados Unidos, 45 minutos depois, o Biden telefona para o Lula. Ou seja, a sociedade civil e os poderes constituídos no Brasil começaram a declarar apoio à eleição do Lula e à lisura da eleição. Eles ficaram sem condição. Quando o Lira vai e faz isso, e o Pacheco vai e faz isso, faltou para eles o respaldo político. Com isso, reflui o quartel, mas eles continuam na expectativa de que há uma convulsão social, que os bolsonaristas vão para a rua, vai para o quebra-quebra, para mostrar a indignação deles. Se a população fizesse isso, eles interveriam no TSE, porque estaria comprovado pela agressividade, pela balbúrdia, pelas manifestações populares, que houvera fraude. Portanto, na minha opinião, isso não foi feito depois da eleição. Isso foi um planejamento, era o plano B. Se o plano A, que era ganhar a eleição democraticamente, ou pelo menos pelas vias democráticas, porque essa eleição não foi nada democrático, com tanto de dinheiro que foi despejado, com toda a instituição do Estado disputando com o presidente Lula. Essa eleição não foi democrática. Mas esse era o plano B e estava todo formulado, só que não dependia apenas do grupo do poder do Bolsonaro. Não dependia do comando do Exército, dependia do apoio popular que precisava ter. E eles não tiveram isso. Portanto, eu vejo na imprensa, alguns canais têm acompanhado, CNN, Globo News, Jovem Pan, eles dizendo que o Lula tem que amaciar com o Exército. Alguns comentaristas dizem que o Lula está muito nervoso, que essa relação de desconfiança, que o Exército tem que ser mantido. Na verdade, tem que se extirpar essas maçãs podres das instituições. Em instituição de Estado, você não pode ter lado. As instituições de Estado, elas são instituições de Estados. Você não pode ter lado político. Portanto, o Pazuello vai ter que abrir o sigilo dele, vai ter que ser colocado, e o Exército agora já circula que vão punir os militares que participaram das atividades de maneira, se não exemplar, pelo menos vão punir para poder segurar essas ondas, mas na verdade, as polícias militares nos estados, o exército de uma maneira geral vai ter, não é o Lula que tem que dar demonstração que precisa negociar, que a Lulinha é paz e amor, ou ele tem firmeza agora como presidente, ou ele adota a firmeza e ele expõe que o exército estava comprometido com esse golpe. Se não todo o exército, pelo menos aqueles comandantes que se recusaram a bater continência para o presidente Lula, que saíram, que isso nunca houve na história das transmissões de cargos no Brasil. Aí tem gente dizendo, não, é porque o Lula passou sinal, por isso, não foi nada disso. Eles se recusaram a fazer isso porque eles achavam que não aceitavam o Lula pelo processo todo que houve da Lava Jato, tal. Não importa se o STF deu legalidade, se o STF anulou, se o Moro foi parcial, se não encontraram provas contra o Lula, não importa. Eles são antipetistas.
E isso levou o comando do Exército, isso levou os bolsonaristas no comando do Exército, a compactuar com isso. O ministro da Defesa, eu me atrevo a dizer, que foi substituído pelo Múcio, eu me atrevo a dizer que ele estava a par desse decreto e desse plano. O que faltou a esse plano, graças a Deus, foi o espírito democrático das instituições e o espírito democrático da grande maioria do povo brasileiro que não foi às ruas. Mesmo aqueles que votaram no Bolsonaro, mas que não são golpistas, que são democráticos, que só não querem o PT, que isso é natural, é normal não querer votar no PT. Isso é do jogo democrático, porque senão o país ia ser uma chatice se todo mundo fosse da mesma posição. Mesmo aqueles que votaram no ex-presidente Bolsonaro não foram às ruas. E isso acabou inviabilizando a tentativa de golpe, que estava tudo planejado, absolutamente tudo. Quando não deu certo isso, ele voa para os Estados Unidos, mas ele continua alimentando esse negócio que acabou acontecendo no dia 8 e que acabou sendo, na opinião de todos os analistas, um tiro no pé do presidente Bolsonaro, porque isso unificou as instituições muito mais. Os parlamentares eleitos no campo bolsonarista, mas que tem espírito democrático, que entende que um golpe de Estado não vai beneficiar o país, ele está ficando isolado. Ele está a um passo de ser preso. Não acredito que ele vai ser preso agora. Não acredito. Porque o direito de defesa, o direito ao devido processo legal que foi negado ao presidente Lula, agora as nossas instituições têm que dar prova de que como é que se conduz um processo investigativo, como é que se levantam as provas e como é que se determina a prisão de uma liderança do porte de Bolsonaro. Aguardem, porque vai vir novos desdobramentos. Você gostou dessa análise? Se você gostou, me acompanha nos meus canais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Eu sou Mariano Cabreira, sou consultor político e trabalho com campanhas eleitorais. Para 2024 a gente vai estar por aqui, tá certo? Obrigado, um abraço, bom final de semana a todos vocês. Um beijo no coração.